Fala Aspira, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo novo do nosso canal chamado Aspira Play. E hoje eu convido vocês a ficarem nesse vídeo porque eu vou explicar para vocês duas coisas. E a primeira é, a gente vai utilizar o ChatGPT para que ele nos ajude a criar uma estratégia de trading na qual no final a gente vai conseguir melhorar o desempenho do teste do trading dentro do TradingView. Ou seja, a gente vai criar do zero, de acordo com as dicas do ChatGPT, uma estratégia para a gente conseguir ganhar dinheiro de acordo com os gráficos e de acordo também com a ação ou criptomoeda ou qualquer coisa que você quiser utilizar nos gráficos do TradingView. E a segunda, que não fica menos importante que a primeira, seria o quê? Pegar um indicador qualquer do TradingView e transformar ele em uma estratégia para saber se aquele indicador que você está utilizando como confiança, se ele é realmente confiável, ou seja, te dá boas dicas ou não te dá muitas dicas boas. Então, essa segunda dica exatamente é o que? Na prática, a gente vai fazer com que esse indicador vire uma estratégia. E aí, virando esse indicador em estratégia, a gente vai conseguir saber exatamente qual o percentual de sucesso que a gente tem nesse indicador que é uma estratégia. Gostou dessas dicas? Então se ajeita na cadeira aí onde você estiver e prepare para o conteúdo fantástico. Então eu pedi para o ChatGPT para criar a melhor trading strategy utilizando Machine Learning como indicador, né? E aí que transforme de R$100 para R$10.000 o mais rápido possível. E aí com o resultado da pergunta que eu fiz para o ChatGPT, ele me respondeu alguns indicadores que a gente pode utilizar por padrão e utilizar como estratégia de acordo com as nossas necessidades. Então os indicadores técnicos são a média móvel, RSI, MACD e alguns outros que ele pode também falar para você. Mas depois de tudo isso, toda a explicação, a gente vai para a prática agora. Então eu pedi para o ChatGPT praticamente para ele criar um Python script no TradingView utilizando médias móveis, RSI, MACD e alguns dados econômicos. Ele falou para mim de que os dados econômicos a gente não consegue utilizar, pois isso não vem dos gráficos e sim das notícias e essas coisas assim. Mas o que a gente consegue mensurar dentro do gráfico é exatamente alguns indicadores técnicos, que são eles o SMA, que é a média móvel simples, né, o RSI e o MACD. Se caso você não conhece algum deles, existem alguns vídeos na internet, no YouTube, que explicam muito bem sobre esses indicadores, e aí você utiliza de acordo com a sua necessidade. Mas o que o ChatGPT criou de estratégia de script foi exatamente isso aqui. Ele criou primeiramente um indicador, né, qual não é o que a gente vai utilizar ainda. Por quê? Porque na verdade a gente vai utilizar uma estratégia em vez do indicador. Mas o que ele criou? Foi exatamente dois SMAs, um de 50 e outro de 200. Criou o RSI, criou o MACD e criou os sinais de compra e venda. Criando esses sinais de compra e venda, a gente consegue plotar, ou seja, a gente consegue colocar no gráfico exatamente os sinais de compra e venda. Mas a gente não quer desenho, a gente quer exatamente em que momento em que eu vou fazer a entrada do meu buy e o momento da minha saída. E aí ele explica um pouquinho sobre o script, né? A gente vai passar reto, na verdade eu não quero utilizar esse script de indicadores, sim, quero utilizar de estratégia, então eu pedi para ele que não desenhe nada, apenas utilize sinais de compra e venda como entradas e saídas da estratégia, né? Então ele mudou aquilo que é de indicador para estratégia, passou a ter entradas de buy e saídas do buy. Então a gente vai colocar esse código aqui para dentro do TradingView. Colocando esse código para dentro do TradingView, praticamente é isso que ele nos retorna. Ele nos retornou nada. Então vamos analisar um pouquinho o código? Olhando dentro do código, ele coloca três condições para o Buy e Sell Signal. O primeiro é sobre cruzamento, né, entre a SMA de 50 e 200, e que tenha também um RSI menor que 30 e que também cruze, né, a linha do MACD com os Signal. A gente vai meio que remover algumas coisas aqui para daí começar a pintar algumas coisas no nosso gráfico. Então eu vou comentar esses dois caras aqui. E aí a gente vai ver o que ele vai retornar para mim. Bom, comentando eu vi que apareceu algumas entradas e saídas de buy, né? Então vamos analisar elas um pouquinho mais para saber se realmente isso é rentável para a gente ou não. Para saber se realmente o ChatGPT nos ajuda ou não
com as estratégias no TradingView. Bom, no gráfico de 1 hora, com o papel da Petrobras, a gente consegue um percentual rentável de 61%, mas a gente vai mudar algumas configurações aqui. Eu vou colocar um capital inicial de R$1.000 praticamente e colocar R$200 para cada ordem, certo? Colocando R$200 para cada ordem, a gente consegue ter um embasamento mais de acordo com o nosso nível de dinheiro. Então ele traz para mim um percentual rentável de 61%, um total de 18 trades, no qual eu acho muito pouco para quem utiliza um gráfico de 1 hora. Um lucro líquido de R$185 durante quanto tempo, Carlos? Vamos analisar agora. Desde julho de 2021, ou seja, 3 anos aí praticamente para ele fazer 18 trades apenas, então não está bom ainda isso. O que a gente vai fazer? Vamos mudar o período do gráfico, porque ele vai recalcular praticamente o nosso sinal de cruzamento do SMA de 50 e SMA de 200. Então vamos mudar para o gráfico de 5 minutos. Para o gráfico de 5 minutos, ele trouxe para mim um percentual rentável de 53,85% e de um lucro líquido de R$19,68, apenas com 13 trades fechados. E o primeiro trade vem de março desse ano. Ou seja, a gente tem um trade muito próximo, vamos dizer assim, o primeiro trade do gráfico, né, do teste. Mas eu ainda acho que esse percentual rentável é muito baixo. Acho que a gente consegue melhorar isso. Como que a gente vai melhorar isso? Mudando no código. E aí, fazendo alguns testes, praticamente eu consegui chegar a um percentual um pouco melhor utilizando esses sinais de compra e venda. Então, para o Buy Signal, quando ele fizer o cruzamento SMA de 50 com SMA de 200, e para o Sell Signal, quando ele chegar no RSI maior que 75, ou seja, uma sobrecompra, certo? Então aí ele faz os sinais de entrada e de fechamento do buy, e aí a gente vai adicionar isso ao gráfico para saber quantos por cento a gente tem em 5 minutos. Perceba que no gráfico de 5 minutos a gente tem um percentual rentável de 100%, ou seja, todas as entradas que foram feitas na saída com um valor maior, ou seja, teve um percentual de rentabilidade, ou seja, teve uma rentabilidade de acordo com a entrada e fechamento do trading. Teve um total de 9 trades, no qual eu achei muito pouco, e a gente vai tentar melhorar esse número ainda de trades fechados. E um lucro líquido apenas de R$21,67, ou seja, desde março de 2024. Então vamos mudar um pouquinho esse gráfico, vamos deixar ele um pouquinho mais aberto a mais trades. Por mais que o percentual de rentabilidade possa chegar ao mais próximo de 100%, a gente vai aumentar o número de trades para daí a gente ter uma rentabilidade um pouco maior em questão de números, de valores, né, de real, bufunfa, dinheiro. Então o que a gente pode fazer praticamente? A gente pode diminuir esse SMA para uma SMA de 150 para ter mais entradas e manter o Sell Signal para 75 ainda. Perceba que ele trouxe para mim um total de 11 trades, aumentou somente 2 trades a mais e o lucro líquido já aumentou aí praticamente mais de R$10. E vamos melhorar ainda mais isso. Bom, então alterando apenas aqui a parte de Buy Signal, eu acabei colocando uma condição OR para dentro do RSI, se ela for menor que 25, ou se eu tiver um cruzamento entre a linha do MACD e a linha do sinal, né? E eu mantive a parte do Sell Signal para 75. Isso, logicamente, a gente só consegue fazer para quando está em movimento de alta, né, ou de tendência de alta. No caso de tendência de baixa, a gente não vai ter nenhum Buy Signal. E em sim, a gente teria mais Sell Signal do que Buy Signal. Só que esse Sell Signal aqui não está com o nome de variável certo. Na verdade, seria um Close Buy Signal, ao invés de ser um Sell Signal. Porque Sell Signal teria outras condições para a gente conseguir fazer uma entrada de short. Então, com isso, os testes de estratégia são praticamente essas, com 91% de rentabilidade, 24 trades fechados e um lucro líquido de 38,22 centavos. Lembrando que a gente colocou um capital de R$1.000, tamanho de ordem de R$200 para cada ordem e uma comissão de 0%, porque a maioria das corretoras brasileiras não
custam, não tem nenhum tipo de custo para comissão, certo? Bacana. Bom, esse é o primeiro item que eu gostaria de mostrar para vocês. Já o segundo, vamos partir agora. Já o segundo item que eu vou mostrar para vocês no vídeo praticamente é um indicador se transformar em uma estratégia. Eu acabei utilizando esse UTBot Alerts justamente porque é um indicador realmente de compra e venda de acordo com algumas configurações que ele tem internamente. Mas o ChatGPT pode nos ajudar a pegar esse indicador e transformar isso em uma estratégia. Por quê, Carlos? Porque a gente consegue fazer um teste dessa estratégia para saber se ela é rentável ou não. Logicamente, de acordo com a sensibilidade, de acordo com os parâmetros desse indicador. Então, nesse caso, a gente pode colocar um valor aqui de sensibilidade 2 e ATR1, na qual ele mostra bem menos sinais de compra e venda, né? E aí ele meio que praticamente nos mostra com mais assertividade realmente esse indicador. Transformando esse indicador em estratégia, como que a gente faz? Praticamente a gente seleciona aqui em código-fonte, cria uma cópia na área de trabalho, transforma, se caso o seu indicador for menor que uma versão 5 do TradingView, tem a opção de converter para a versão 5.0 e utilizando a versão 5.0, realmente ele altera algumas coisas para dentro do script para poder rodar na versão atual do TradingView. Pegando esse indicador e colocando para dentro do ChatGPT e pedindo para que ele transforme no lugar de plotagens, ou seja, de desenho de compra e venda, realmente entradas de compra e venda como estratégia. Então o que ele vai mudar? Ele vai mudar para mim praticamente esse indicador e tudo que tiver dentro de uma condição de compra ou venda, ele vai mudar como estratégia. Então ele fez para mim aqui embaixo, ele transforma para mim isso em estratégia e aí de acordo com o Buy e Sell Signal ele faz a entrada de long e short. Pegando esse código praticamente, colando ali e salvando no TradingView e adicionando ao gráfico, praticamente a gente vai ter algumas ideias de como funciona a questão dos testes de estratégia de acordo com o indicador que já existe publicamente no TradingView. Alterando algumas configurações, logicamente, para sensibilidade 2 e o TR período 1, e aí também mudando a questão das propriedades aqui, né? Colocar um capital inicial de 100, de 1000 e uma ordem, tamanho da ordem de R$200. Ele traz para mim um prejuízo líquido para esse indicador. Lembrando, gente, a gente só está fazendo o teste justamente de acordo com o código que vem do indicador e transformando ele para estratégia. Muito bem, esse indicador estratégia para esse gráfico de horas. Para determinada ação ela não vai ser tão rentável quanto para outra. Mas a intenção desse vídeo é justamente esse transforme de indicador para estratégia. Caso você tenha interesse em mais algumas coisas relacionadas a gráfico, ao TradingView com o ChatGPT, deixe nos comentários aqui embaixo. Bom, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta esse vídeo se caso você gostou. Comente embaixo se você gostaria de um vídeo diferente. E é isso. Muito obrigado por assistir até agora e até mais, Aspira!